Fala galera, tudo bom? Meu nome é Juliana de Jesus Paixão, tenho 31 anos, sou católica apostólica romana e este canal aqui foi criado para falar de Deus de forma direta ou indireta, para mostrar para você que Deus é muito legal, Ele é para todos, independente se você vai na igreja ou não. Ele nos ajuda a sermos pessoas melhores e também a viver da melhor maneira nesta terra o tempo que nós passamos aqui. O vídeo de hoje vai ser mais um react de um dos episódios aí do Santo Flow, que foi com o diácono Alexandre Varela do site O Catequista, né, que é o marido da Vivi Varela, que eu já reagi aqui, ela também já postou lá no Instagram dela sobre o meu vídeo, que eu fiquei muito feliz, né? Então, é sobre isso que nós vamos falar, porque foi um episódio muito bom e que vale muito a pena assistir, porque este podcast é católico. Olha só que legal, né? Tem bastante podcasts católicos aí, mas eles têm levado pessoas super legais e sempre aparece aqui no meu YouTube, então eu gosto de reagir, certo? Mas antes eu vou pedir para você dar o seu joinha, porque o seu joinha é a maior contribuição que você pode dar para este canal. Vai te custar o quê? R$0, 0 centavos. Vai custar apenas a sua mãozinha levantada e clicar no joinha que está assim. Clicou? Então tá bom, muito obrigada. Pra você que sempre curte o canal aqui, curte os vídeos, muito obrigada. Deus abençoe, continue fazendo isso e motive pessoas a conhecerem o nosso canal, clicando no botãozinho compartilhar. Compartilha com as pessoas que vão gostar desse vídeo ou de qualquer outro vídeo aqui do canal. Você é novo inscrito aqui, seja muito bem-vindo. E não esquece de clicar no botão inscrever, senão você vai perder os próximos vídeos que nós estamos produzindo, né? Tem vídeo que a gente está produzindo aí há meses, preparando para trazer para vocês. Então, já se inscreve, ativa o sininho. Se você já é inscrito, já sabe, né? Confere seu sininho para você não perder nenhum vídeo. E você que é novo, nós temos uma regra aqui sobre comentários. Pode comentar à vontade, compartilhar a sua experiência, o que você sentir vontade de colocar aqui, pode colocar, pedir de oração, enfim. Mas o que a gente sempre pede é, faça isso com muito amor, misericórdia e respeito com qualquer pessoa. Principalmente se você não concordar com nada do que eu falar, neste ou em qualquer vídeo, tá bom? Você não precisa se degladiar comigo e nem com qualquer outra pessoa que você não concorde com a opinião. Combinado? Então, bora pro vídeo, bora pro vídeo. Esse trecho aqui, ele fala como começou o Catequista, né? O Catequista, ele tem um site, um Facebook, o Instagram, eles são muito ativos lá no Instagram. Tem canal no YouTube também, mas atualmente eles são muito mais ativos no Instagram. Eles vivem respondendo caixinha de pergunta. E é, assim, um conteúdo muito formativo, nos ajuda muito a conhecer mais da nossa fé, da nossa igreja, da nossa doutrina e, claro, né, sobre Deus. Então, ele conta aqui um pouquinho sobre isso. Vamos assistir? Então, 10 anos. 10 anos. Então, 10 anos você continuou no mesmo grupo? Tudo igual. Tudo igual. Me tornei catequista logo Certo. Imediatamente, né? Catequista, claro, auxiliar, e depois sim vinha ter uma turma. Mas a gente está falando de uma passagem de tempo de 10 anos. Tudo começa em 2001, né? Essa história que eu contei. Em 2011, eu estou numa sala de catequese, já é minha nona turma de catequese. E era uma época que Bento XVI era muito atacado na TV, né? A galera que lembra vai lembrar que toda hora o Bento XVI é nazista, o Bento XVI é tradicionalista, o Bento XVI vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então, eu não aguento nem olhar na cara dele. A cara dele me assusta. Me assusta, é isso aí. Tinha todo um terrorismo com o Bento XVI. Era a primeira vez, ali, assim, analisando agora, né? Era a primeira vez que a TV, as mídias convencionais, tiveram coragem de se levantar, né, contra o Papa, né? São João Paulo II não permitia esse tipo de coisa, porque era hiper carismático, né, de quem ousasse falar contra São João Paulo II. Então foi só uma mudança de Papa, né, e que antes que ele se firmasse, a galera já estava batendo justamente para fazer o processo atual. E totalmente desnecessária, porque não foi por eles nada, não sabiam, foi pela cara. E não imaginavam, ou imaginavam, que a maioria das coisas que o próprio Papa publicava, que escrevia e tudo, já tinha a mão de Bento XVI há anos. Há anos. Como cardeal. Mas aí o pessoal, era o chefe do Santo Ofício. Que coisa. Rottweiler de Cristo, lembra disso? Aí... Que coisa, babaquice. Babaquice, a palavra é essa, babaquice.
E aí, assim, isso reverberava muito entre os crismandos, Sim. né? Porque o que a catequese de jovens e adultos pega é diferente da de criança. A criança não está ligada na TV, né? Mas o jovem e o adulto, eles ouvem o noticiário. Então, pô, disseram que o Bento XVI é nazista. Pô, que história é essa? Isso vem para a catequese, não tem jeito. Porque aquelas pessoas têm você como referência de catolicismo. Então, me responde aí o que acontece. Aí, a gente respondia. Então, eu passava dias, né, os encontros de catequese, desmentindo as falácias da imprensa. Coisa que hoje nós fazemos o tempo todo no nosso site. Até hoje. Só que naquele momento estava atrapalhando a catequese. Então, assim, quando chegou no terceiro encontro, que eu não consegui dar o conteúdo do encontro, porque eu estava respondendo coisas, acusações contra Bento XVI, eu virei e falei, gente, olha só, não dá, eu preciso catequizar vocês. Vocês não vão sair daqui experts em telejornal. Vocês precisam sair daqui catequizados. Então vamos fazer o seguinte, e aí usei toda a minha expertise nerdiana, eu vou fazer um bloguinho, e lá no bloguinho eu vou responder. Então vocês tragam as dúvidas de vocês, porque elas são justas, eu quero respondê-las, mas eu vou responder-las lá. E aqui a gente faz catequese. Combinado. Beleza, tudo certo. Então fomos assim. Por isso que lá no tal do bloguinho, o tom era extremamente despojado. Por quê? Eu estava falando para meus 30 crismandos. Sim. Gente que me via o tempo todo comer pizza comigo, os meus amigos, né? Porque eu me relacionava bem com eles, né? A gente ia à praia juntos, jogava bola juntos, vôlei junto. Então, assim, eu sempre tentei envolver, né, os crismandos numa vida, como Dom Paulo, né, me propôs naquele momento. E foi bom para mim. Então, eu sempre fiz isso, né? E aí, claro que eu tinha uma intimidade muito grande, falava de uma maneira absolutamente despojada, fazia piada, não sei o quê. E eles entendiam bem, né? Porque lembrava da piada e lembrava do conceito. Eu levei isso para o bloguinho, porque eu estava falando com eles. Em menos de um mês e pouco, eu já estava com 4.000 acessos diários no bloguinho, que na época era muita coisa, até porque eu comecei para 30. 2011, né? 2011. Caramba. Até porque eu comecei para 30 pessoas. E aí eu me dei conta de que eu não estava mais falando só para a minha turma de crisma, mas eu tinha agora uma paróquia grande na mão. Sim. Né? O padre faz uma homilia na missa, não pega 4.000 pessoas. E tinha 4.000 pessoas lendo por dia, todos os dias. E eu falei, gente, o que é isso? Muito legal, né? Só para deixar uma coisa clara aqui, ele é diácono permanente, ou seja, ele é casado, ele pode celebrar inúmeras questões na paróquia dele, onde ele convive, né? Mas ele não é um sacerdote, ele recebeu um tipo de sacramento da ordem, por isso que ele é casado, tá? No caso de diácono permanente, a esposa tem que autorizar, e a Vivi autorizou, tá bom? Por isso que ele é diácono aí. Tem surgido muitas vocações para o diaconato permanente, até para auxiliar as paróquias nessa questão de evangelização, da administração, dos sacramentos também, tá bom? É por isso. Então, vale muito a pena assistir esse episódio. O Alexandre até comentou que ele era um nerd clássico, e é engraçado que ele foi falando e aí eu mesma fui me identificando, porque eu também tenho um lado meio nerd. E muito legal essa questão do como que é o mover de Deus, né? O mover de Deus, de que ele estava ali catequizando com os jovens, começou o burburinho por conta de Bento XVI, e aí aconteceu todo esse movimento, né? Tanto que todas as informações dele, o Vaticano positiva de que é fiel à Igreja Católica, inclusive ele foi o primeiro, né, a ser reconhecido pela sala de imprensa do Vaticano. Ele já apareceu até, se eu não me engano, num programa da Record falando sobre isso. Ele foi o primeiro brasileiro fora lá do Vaticano, ou seja, ele não vai lá pessoalmente na sala da imprensa, ele é aqui, localizado aqui no Brasil, e ele dá todas as informações verídicas. Eles fazem estudos muito profundos, eles têm contato com outros materiais de outros idiomas, então é verídico, né? E a igreja reconhece na pessoa do bispo, na pessoa do padre e na pessoa do papa também lá da nossa Santa Sé.
Então é muito legal o trabalho que eles fazem. Nesse trecho e também durante a entrevista, né, ele comenta que ele tinha esse jeito despojado, que normalmente é o jeito que a gente fala mesmo na paróquia, né? E na época que ele começou, lá em 2011, que inclusive era o meu segundo ano de conversão, em 2011 tinha ele, o Padre Paulo Ricardo, e tinha um outro que ele falou também, mas eu não lembro agora o nome. O Padre Paulo Ricardo é um padre mais... não é tradicional, mas a postura dele é diferente, né? Se você for pegar o site do Catequista do Padre Paulo Ricardo, você vai ver diferença na linguagem de comunicação, né? Até porque ele se direcionava para jovens que tinham dúvidas, enfim. E assim, eles usam memes, eles usam trecho de música, mas eles também batem muito de frente. E ele até falou na entrevista que ele foi muito massacrado. Por quê? Porque ele tinha essa diferença, né? De linguagem, até também é uma diferença de linguagem para quem olha para a Igreja Católica. Quem olha para a Igreja Católica acha que a gente é chato, todo certinho, todo bonitinho, sabe, aquelas roupas tudo assim, com um tercinho na mão, e que a gente não conversa, não ri, não brinca, não faz nada, né? A não ser quando começa a ter a vivência dentro de uma paróquia, dentro de um grupo de jovens, num grupo de oração, e ver que é a mesma vida, a diferença é que a gente busca seguir aquilo que Deus nos orienta, né? E que, óbvio, a gente tem um encontro com Deus, né? Mas ele fala que ele foi muito apedrejado, né? Então, ao mesmo tempo que ele tinha muito acesso, que tinha pessoas gostando dele, gostando daquele conteúdo que ele preparava, tinha pessoas que não aceitavam, porque era algo novo, né? E quantas vezes nós também somos apedrejados pelo jeito da gente falar, pelo jeito da gente se comunicar, ou somente pelo fato de nós sermos da igreja e termos atitudes diferentes, né? Ou porque a gente sai, às vezes, com um amigo e a gente não bebe, mas todo mundo bebe, menos você. Normalmente você é o que carrega o pessoal que tá bebendo, né? Ou que você não fala besteira, você não fala uma piada, né? Mas hoje ele é muito respeitado no meio católico, nos meios de comunicação, inclusive... Essa entrevista que ele deu no evento Catequistas do Brasil, onde ele palestrou, ele dá inúmeras palestras, né? Inclusive a Vivi, que é a esposa dele também, ela fez até um vídeo aí sobre as profecias do Padre Oliveira, e se você reparar, depois das porradas que ela deu naqueles vídeos, deu uma baixada de bola em relação a essas profecias aí. Do Padre Lucas, lá da Polônia, também eles se pronunciaram, e aí deu uma baixada de bola. Então, assim, eles conquistaram o espaço deles, e nós devemos todo o respeito a eles. Óbvio, não é pra você lamber ninguém, né? Porque ninguém é perfeito. Você tem que saber que eles também erram. Ele mesmo falou que num período, até algumas pessoas, acho que padres também, falavam que o tom, às vezes, não era necessário, que eles tinham uma linha muito tênue, né? Entre a questão da zoeira e a questão da seriedade, que eles poderiam acabar caindo para um lado. Então, ele fala que teve coisas que eles poderiam ter tido uma postura diferente, mas que era o começo, eles também não entendiam como que ia ser feito. Ele fez de forma totalmente despretensiosa, diferentemente do que acontece hoje em dia, né? Que muitas pessoas começam já com essa intenção de ser grande, de ter milhões de seguidores, enfim. Ele simplesmente criou o blog ali pros crismandos deles e, tipo, deu super certo, né? O que normalmente acontece com muitas pessoas. Então, ele e a esposa dele, a Vivi, eles são um grande exemplo. Hoje em dia, existem pessoas que sim, que não entendem o que eles falam e que ficam muito bravos quando o castelinho das crenças cai, né? Então, eles já falaram sobre estigmas, sobre corpos incorruptos, que eu vou trazer aqui também no canal. E assim, desmistificando e tirando do mundo de fantasia mística a questão voltada para a Igreja Católica, né? Mas te colocando um pé muito no chão, assim, uma realidade, né? Uma formação. A minha terapeuta até fala que o bom da Igreja Católica, quando se é vivido da maneira correta, enfim, não existe um fanatismo, existe uma formação de pessoa humana na pessoa de fé, dentro da sua afetividade, seja você mulher, né, dentro da sua afetividade mulher, e também dentro da afetividade do homem, né, em si. Então, eles são um grande exemplo. É uma das pessoas que eu indico que vocês assistam, acompanhem o conteúdo sim, porque ele tem o selo da Santa Sé.
e eles também demonstram que eles buscam sempre estudar bastante, né? Então, eu acho que eles nem gostam muito de ser chamados de influencers católicos, mas eles acabam sendo, né? E também assista essa entrevista, porque ele vai contando do testemunho dele, da conversão dele. A conversão dele é muito interessante, como ele é formado em matemática, mexeu com muitos anos de programação, Deus foi conquistando ele pelo lado da razão, né? Que normalmente a gente não vê com tanta frequência um testemunho desse, né? Mas ele foi por meio da razão. Então é um testemunho muito bonito. E quanto mais testemunhos você tem contato, mais é possível ver a forma diferente como Deus age, né? E como Deus nos converte. Além do que eles sempre falam, tanto no canal deles quanto no Instagram, a experiência de fé. Não adianta você só ler a Bíblia, só ler o catecismo, ler o direito canônico de cabo a rabo, ler todos os documentos, se você não tem a experiência dentro de uma comunidade. Então, se engaje numa comunidade, né, numa paróquia, até porque, né, a messe é grande, os operários são poucos, então a igreja precisa da sua ajuda. Seja você numa leitura, num ofertório, numa pastoral do batismo, numa pastoral de promoção humana, como ministros, ou no caso dele, né, como um catequista, auxiliar às vezes numa quermesse, ou na parte braçal, pintar a igreja, mas auxilie a igreja de alguma forma. Se envolva com a comunidade, porque de verdade, quando a gente se envolve com a comunidade, a gente cresce muito. Vai ter muitas coisas que você vai ver que não vai gostar? Sim, mas isso, gente, é na vida, né? O importante é que você esteja lá por Deus e com Deus. Bom, gente, é isso, né? Um trechinho que, olha, gerou muita reflexão aí. O que você gostou de alguma fala dele aí? Você viveu esse tempo que ele comentou de Bento XVI, 2011? Quando foi que você se converteu? Deixa aqui nos comentários, compartilha a sua experiência. Já conheci o catequista? Deixa aqui também. E não esquece que eu preciso muito do seu joinha, então, por favor, não esquece de sair, dá o seu joinha. Assina aqui a sua inscrição no nosso canal e deixa o sininho ativado para você não perder os próximos vídeos. E depois pode maratonar aqui, tem bastante vídeo que a gente já produziu e também vídeos mais antigos. Então maratona no nosso canal aí. Combinado? É isso, até o próximo vídeo. Tchau!